Estúdio Cairrosa, chegamos. Vamos lá, o que a gente vai falar sobre hoje? Hoje a gente vai falar sobre o famoso e temido DNA, tá? Primeiramente a gente precisa entender para que serve o DNA. Cara, o DNA nada mais é do que um livro de receitas, imagina assim, vamos dizer. Um livro de receitas não tem lá, quando você abre, não tem como fazer um arroz, como fazer um bolo, como fazer um pão. O DNA é a mesma coisa, ele fica lá dentro da sua célula, dentro do núcleo, e nele eu tenho como produzir você, como produzir seu nariz, sua boca, sua orelha, como produzir você. E vamos falar um pouquinho da estrutura do DNA, beleza? Falando sobre o DNA, vamos começar falando sobre os nucleotídeos. Caio, que porra é essa de nucleotídeo? Nunca ouvi falar disso. Cara, o nucleotídeo nada mais é do que as partes do DNA. O DNA ele é composto por vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele é dividido em 3 partes. Eu tenho uma base nitrogenada, eu tenho um grupo fosfato e eu tenho uma pentose, beleza? Falando sobre as estruturas do DNA, é bom a gente começar pela base nitrogenada. Eu sei que a gente ainda não começou a falar sobre RNA, eu prometo que eu falo dele um pouquinho mais na frente, mas é bom a gente destacar um pouquinho das diferenças da base nitrogenada do DNA para a base nitrogenada do RNA. Bom, as bases nitrogenadas elas podem ser de 5 tipos. Eu tenho adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Bom, qual é a diferença? Eu sei que no DNA as bases nitrogenadas podem ser timina, adenina, citosina e guanina. No RNA eu posso ter adenina, a citosina, guanina e uracila, ou seja, no RNA eu tenho a uracila em vez da timina, beleza? Essa é a diferença. Agora vamos falar em relação à pentose, a diferença da pentose do DNA para o RNA. Cara, a pentose ela é um açúcar. Então a pentose na verdade a gente chama de ribose, né? A ribose ela é um açúcar, mas no DNA, e tanto no DNA quanto no RNA, ela é uma pentose. O que é isso? Pente, sim. O que acontece então? Que eu tenho 5 carbonos nesse açúcar. Então esse açúcar, quando eu falo em DNA, é o C5H10O4. Perceba, O4. Então tem 4 oxigênios. C5, 5 carbonos, H10, 10 hidrogênios, O4, 4 oxigênios. Mas quando eu falo de RNA, a pentose, ou a ribose, né, no caso, ela é C5H10O5. C5H10O5. Por quê? Qual é a diferença? Qual a principal diferença do DNA para o RNA em relação a esse oxigênio a menos que eu tenho no DNA? Cara, é só a gente pensar. O oxigênio, ele é um átomo, na verdade, ele é uma molécula, o O2, ela é uma molécula muito estável, ela oxida outras coisas, né? A gente tem o nome, né? Oxidação. O oxigênio trabalha oxidando. Então, se eu tiver um oxigênio a mais no DNA, ele vai ser um DNA instável. Ele vai se oxidar muito fácil, ele vai se transformar em outra coisa. Agora, quando eu tenho quando eu tenho um oxigênio a menos, o meu DNA ele fica mais estável, fica mais tranquilo, fica mais na dele. Ele não procura se desestabilizar. Devido à pentose do DNA ter um oxigênio a menos, a gente chama ele de desoxirribose, porque desoxi tem um oxi a menos. Agora na ribose, agora na pentose do RNA a gente chama de ribose normal, porque é uma ribose normal. Ele segue a estrutura de um carboidrato. Já em relação ao grupo fosfato, que é a terceira estrutura que a gente vai falar agora, no grupo fosfato não tem muita diferença do DNA para o RNA. O grupo fosfato é o mesmo, tanto para o DNA quanto para o RNA. Você pode observar também que um nucleotídeo pode ser descrito como um ATP. O ATP, que isso, cara? ATP é um nucleotídeo. ATP, adenosina trifosfato. Eu tenho um grupo fosfato, trifosfato, eu tenho 3 grupos fosfatos. Eu tenho a minha base nitrogenada, que é adenosina, e eu tenho uma pentose ali ligando os dois. Então, adenosina trifosfato é um nucleotídeo, beleza? Muitas vezes você já pode ter visto também nucleosídeo em vez de nucleotídeo. O que seria isso? Cara, isso é simples. Eu sei que um nucleotídeo é a junção de 3 coisas: a minha base nitrogenada, a minha ribose, ou a minha desoxirribose, depende se for DNA ou RNA, e o grupo fosfato. Isso é o meu nucleotídeo. Agora, nucleosídeo é somente a minha base nitrogenada e a minha pentose. Eu não tenho grupo fosfato no nucleosídeo.